Oi pessoal, eu sou a Ingrid Franer, sou a preceptora e mentora da Faculdade de Medicina e Residência para passar tudo o que eu sei de habilidades médicas e não médicas. O vídeo de hoje é para você que não consegue completar as tarefas do seu dia. Não se preocupa, isso é um problema completamente normal e eu vou destrinchar aqui com você 3 planejamentos e a gente vai identificar os principais problemas e dar as principais soluções. E ainda digo mais, pense se a situação já aconteceu com você. Você não consegue completar as tarefas do seu dia e daí no dia seguinte você tem as tarefas do dia seguinte para fazer, mais as outras tarefas que você não fez. E você acha que você vai conseguir completar tudo isso naquele dia. Falando assim, parece meio óbvio que não vai dar certo, mas a gente tem a tendência de colocar essas tarefas juntas num espaço de tempo menor do que aquilo que a gente consegue. Esse é o objetivo do vídeo de hoje, então vamos destrinchar estes planejamentos. Pessoal, esse é um planejamento de uma aluna minha, tá? No início da faculdade de medicina, e ela colocou aqui o planejamento dela inicial, com todas as aulas que ela tem, algumas atividades básicas, né? Almoço, café da manhã, jantar, e o espaço que ela tem para dedicar ao estudo aí de cada uma das matérias, além de inglês, que ela tá fazendo aí 2 vezes na semana. Ela preferiu deixar manhã de sábado e domingo sem estudo, tá? E a gente começou a trabalhar em cima deste planejamento. Eu quero que você pause o vídeo e pense um potencial problema deste planejamento. O principal problema, pessoal, é uma coisa muito simples, mas assim, muito feita também, que é, infelizmente, a gente tem uma tendência de colocar horários fixos, tá? Colocar horários fixos é um tiro no pé. Por quê? A gente fica preso àquilo e a nossa mente acredita que aquela tarefa já falhou só porque passaram 5 minutos. Por exemplo, eu tenho uma tarefa para começar às 13 horas, mas já são 13h10 e eu ainda não comecei. Né? Tô atrasada. Essa aqui é melhor nem fazer, vamos passar para a próxima, tá? Isso é um erro, é um grande erro, tá? Achar que por terem passado alguns minutos, que tivesse passado meia hora, tá? Não importa, se você tem que fazer aquela tarefa, faça, independente do tempo certinho que você colocou na sua cabeça. Por isso que a minha recomendação é, retire tempos fixos. E entenda a quantidade de tempo que leva para fazer a tarefa que você quer fazer. Tá? Então, o primeiro passo que a gente fez foi realmente retirar aqui esses tempos, tá? E entender que, bom, este daqui, né, é o planejamento ideal da minha aluna. Então, ela gostaria de fazer tudo isso. Aí a gente partiu para a segunda etapa, que é entender quanto tempo ela estava levando para estudar patologia, estudar epidemiologia, jantar, ler e dormir num dia normal dela, tá? Quanto tempo ela estava demorando para estudar, por exemplo, histologia e ir para aula de inglês. Porque aqui anteriormente, se vocês notarem, existia nenhum tempo de transição. Então, enquanto ela achava, né, que tinha que estudar aqui 1 hora, isso era impraticável, porque ela tinha que ir para aula de inglês. Era uma aula física, né, presencial, então existia um tempo de deslocamento que não estava sendo contabilizado aqui, tá? Então, por isso que a gente tira essa questão do tempo e vê quanto tempo eu realmente estou conseguindo estudar histologia nesta tarde de terça-feira, tá? E ela fez isso para todas as tarefas dela. E aí a gente conseguiu entender de fato quanto tempo ela tinha para cada uma das tarefas, que era bem diferente do tempo que ela tinha inicialmente planejado. Então, pessoal, meu principal ponto aqui é, primeiro, retirar tempos fixos, né? O segundo é cronometrar o tempo das tarefas. E o terceiro é cuidado com as transições, né? Aqui no caso, transições, tempo de deslocamento, tempo de realmente sair de uma atividade para outra, porque não é realista a gente achar que a gente deu exatamente 5 horas e agora eu sou outra pessoa para estudar inglês, por exemplo, ou para estudar farmacologia, tá? Isso não acontece, então cuidado com as transições. E aqui o importante é ser o mais natural possível, é ser realmente como é seu dia a dia. E aí serão feitos ajustes mais para frente para a gente entender realmente como que a gente performa e melhorar essa performance, que é justamente o nosso próximo planejamento, que é o planejamento de um outro aluno meu que está no internato de cirurgia, tá? Estava aqui na época no internato de cirurgia, ele tinha feito inicialmente um planejamento de estudar o Anki todos os dias, né? Fazer os flashcards do Anki todos os dias, o que é uma grande vitória. E aí, o planejamento inicial dele tinha estudo apenas, um estudo mais denso, apenas no final de semana, tá? Aqui era o dia inteiro estudando a apostila do cursinho, no caso, e os temas isso no estágio, e no domingo era um simulado com as 60 questões. E aqui eu convido você a novamente pausar o vídeo e pensar
que pode dar errado nesse planejamento? Não quer dizer que vai dar errado, não quer dizer que uma pessoa não consiga fazer exatamente o que está aqui e ter um bom desempenho. Mas existem alertas aqui nesse planejamento que são possíveis pontos aí de desgaste e falhas. Então pausa, pensa um pouquinho, o que pode ser? Pessoal, o principal problema aqui é a gente superestimar aqui o nosso sábado, as nossas 24 horas, né? A gente achar que a gente vai conseguir ler toda uma apostila e estudar os temas vistos durante o estágio na semana inteira em um dia só. Isso não é só com você, isso acontece comigo, acontece com todo mundo. Essa superestimação do nosso dia, ela acontece. E esse processo acontece porque a gente não acredita no médio e longo prazo, né? A quantidade de coisas que a gente consegue fazer em 6 meses, 1 ano, 3 meses que seja, e a gente não confia nisso e acaba achando que a gente consegue fazer muito nas 24 horas, que são super limitadas, né? Então, esse descompasso entre o tempo que a performance que eu realmente acho que eu vou ter e a minha performance atual, ela acontece a todo momento no nosso planejamento. E principalmente se a gente está fazendo uma tarefa nova, se a gente está fazendo uma tarefa que a gente não tem muita familiaridade, a gente acaba errando e está normal. Isso é completamente normal. O principal aqui vão ser os ajustes. O que fazer quando a gente colocou muita coisa para fazer num dia? E isso eu vou destrinchar os mínimos detalhes nos próximos vídeos, então não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, para daí você não perder nada do que está acontecendo aqui, que a gente vai falar muita coisa ainda sobre como melhorar a performance, como entender nossos erros e, principalmente, como corrigir. Bom, então a gente chegou no momento em que a gente tem, a gente já cronometrou o nosso tempo, a gente sabe quanto realmente o tempo que a gente tem disponível. E nesse momento que a gente cronometra, a gente também anota a nossa performance. O que é a nossa performance? É basicamente aquilo que a gente consegue fazer naquele tempo. Então, por exemplo, se na minha tarefa de estudo eu tinha 1 hora e eu consegui, que era a minha meta ali, estudar uma apostila, ler uma apostila, e eu consegui ler 10 páginas da apostila, essa é a minha performance, 10 páginas por hora, tá? E isso deve incluir tudo que está atrelado a isso. Por exemplo, fiz 10 questões e corrigi 10 questões, né? Porque o processo de correção, ele faz parte disso. Então, eu fiz e corrigi 10 questões ali em 1 hora, essa é a tua performance. Entender a performance é essencial, porque você vai querer e você deve querer melhorar, a sua performance. E aí, a gente tem também a nossa quantidade de recursos, aquilo que são nossos objetivos, micro-objetivos para chegar onde a gente quer. Para passar numa prova, eu acredito que eu preciso fazer, 1000 questões, né? Acho que é uma boa preparação se eu chegar nisso. Então é o que você quer fazer, a quantidade de aulas, questões, flashcards, aquilo que você quer realmente estudar, tá? E aí a gente tem 2 opções. Ou é incompatível, a gente vê, putz, a minha performance, a minha quantidade de recursos, o meu tempo tá incompatível com o que eu tinha pensado, né? Ou tá compatível. Se tá compatível, parabéns, você é 1 em 1 milhão aqui do mundo dos estudantes, tá? É raríssimo isso acontecer. Porque por N motivos do nosso cérebro mesmo, de achar que a gente tá muito melhor do que a gente tá? É super normal. A grande maioria, 99,99, estarão aqui, no incompatível, tá? E o que é o incompatível? Só para ilustrar, tá? Deixei aqui, né? Então, o meu sonho é fazer 200 questões no total para uma preparação de uma prova aí que eu tenho. E eu tenho disponível 1 hora por dia e daqui até a minha prova eu tenho 10 dias, tá? Um prazo meio curto. E aí eu anoto minha performance, cronometro e vejo quanto que eu fiz. Eu fiz só 10 questões por hora. Se eu for realista, minha realidade é que eu faça só 100 questões e não 200, que seria, meu sonho, meu ideal, tá? Isso é a incompatibilidade. Pode ser assim, tão grotesco quanto isso, uma quantidade muito diferente, ou às vezes pode ser um pouco menos. E é isso que eu quero conversar com vocês, essas incompatibilidades. A grande chave é a gente aumentar a nossa performance gradativamente. E aqui vai vir um vídeo só sobre isso, porque tem muita coisa nesse processo de como aumentar gradativamente a performance, como manter o pé no chão, como buscar um pouco mais todo dia. Se você entendeu até aqui, você já está na frente de 99% dos estudantes. Por quê? Entender a performance, gente, é uma coisa raríssima. Se você não sabe quanto que você está conseguindo fazer, se você não está buscando fazer mais, você realmente não vai conseguir melhorar, você não vai buscar mais e você vai se frustrar, porque você acha que você está ficando muito para trás e você não entendeu por quê, você não entendeu o que está acontecendo. Então, nesse momento, você está na frente de muita gente.
Então, o principal ponto é sabe a tua performance e aumentar gradativamente a sua performance. E aí, a gente vai ajustar periodicamente nosso planejamento. Esse é um segundo pilar que também muita gente não entende. Acha que é feito um planejamento e aquele planejamento é imóvel durante o ano inteiro. O planejamento ideal, ele é feito de múltiplos ajustes, que é para equilibrar a tua performance com o teu objetivo, porque ela vai estar descalibrada. Isso é uma regra. Então você precisa ir ajustando até as coisas atingirem o mesmo nível. E isso pode ser, esse ajuste periódico do planejamento, ele pode ser algo muito chato, demorado, complexo, tá? Até de fazer numa planilha de Excel, fazer na mão, então, nossa, boa sorte. E é por isso que eu criei uma ferramenta para simplificar esse ajuste periódico do planejamento, que é o ePlanner. O ePlanner tem alguns vídeos no canal para você entender um pouquinho melhor sobre o que é, mas eu quero te mostrar aqui por dentro de um planejamento meu, né, de um plano de estudos, de um bloco de estudos meu. E aqui, hoje estamos no dia 30, tá? E eu tive alguns imprevistos, então sexta-feira e segunda-feira eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer aqui de revisão e leitura de livro, então acabei deixando para trás, mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é essa questão aqui, das questões, tá? Eu tô fazendo um bloco de questões do New England, e tendo em consideração a quantidade de questões que eu quero fazer, o tempo que eu tenho disponível e a minha performance, eu deveria, para chegar onde eu quero, né, fazer 68 questões, eu deixei aqui alocado em 2 horas e meia, tá, que é o tempo que eu tenho disponível. Mas eu não tô conseguindo. E é super normal mesmo, a gente tá fora do que a gente acreditou ser. Só que eu já tava muito pior, tá? Eu só tô conseguindo fazer, essa última semana eu só consegui fazer 50 questões nesse tempo que eu tenho. E nesse processo gradativo, eu não preciso fazer nenhuma conta. Eu sei que eu consigo chegar lá, eu não quero reduzir a minha quantidade de questões, a gente vai falar sobre isso. Eu quero realmente chegar onde eu quero chegar, mas eu ainda tô pra trás, tá? E tá tudo bem. Por quê? É muito simples eu ajustar isso. Eu deixei essas tarefas aqui pra trás, eu tenho aqui o que eu preciso fazer pra frente, eu sei que se eu fizer eu vou conseguir chegar no meu objetivo. E aqui é a grande mágica, é redistribuir, tá? A gente vai sempre buscando mais, a gente vai sempre estar mais próximo da nossa meta, mas algumas coisas vão ficar para trás. E aí o ponto é que a gente vai diluir essas tarefas que ficaram para trás, essas questões, essas páginas, ao longo da nossa quantidade de dias que a gente tem para frente, né? E é justamente esses ajustes que vão fazer a gente chegar onde a gente quer. Às vezes a gente não precisa nem descer, a gente só tá subindo, tá? E ajustando no nosso patamar final. Então, basicamente eu vou redistribuir para amanhã, tá? Eu clico em distribuir para amanhã, sim, com certeza. E aqui, pessoal, vejam que eu diluindo as minhas questões, eu vou precisar fazer um pouco a mais se eu ainda quero manter a quantidade enorme de questões desse banco no tempo hábil que eu tenho, tá? Mas eu acredito que eu consigo, então eu não vou modificar a quantidade de questões totais, tá? Eu só vou literalmente buscar mais, focar um pouco mais. Já tô pegando um jeito de fazer questão, fazer flashcard junto, então revisar, tá sendo um processo muito mais fluido e eu acredito que eu consigo chegar lá. Então ajustar periodicamente meu planejamento acabou de se tornar fácil. Enquanto eu vou buscando melhorar a minha performance, eu não quero mexer na minha quantidade total de recursos, eu também não tenho mais tempo aí para criar e conseguir fazer mais, tá? Então esses pequenos ajustes eu vou fazendo e buscando a minha melhora na minha performance ali de questões que eu consigo fazer. Um outro truque, tá? Que é basicamente um truque mesmo, é você criar um dia de recuperar atrasos, tá? O que é esse dia? Eu vou mostrar no meu planner de novo. Esse dia de recuperar atraso, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Que eu tenho dedicado aí terça-feira, a cada 2 semanas, eu não deixo nenhuma tarefa pra ser feita. Como que isso fica no calendário, que fica mais fácil de ver? No calendário fica assim, eu tenho só recuperar atrasos, tá? Às terças a cada 15 dias. E por que existe o dia de recuperar atrasos? O dia de recuperar atrasos, ele é um alívio na tua agenda. No meu caso, né, terças-feiras a cada 15 dias, eu não tenho nada que estudar desse plano de estudos. Então, eu vou fazer aquilo que eu deixei para trás nos outros dias. Se você não está muito longe do que é a tua meta, esse dia é essencial, tá? Porque é um alívio ali para você conseguir fazer as pequenas coisas que você deixou para trás sem acumular nos próximos dias. Porque dessa forma, né, à medida que eu vou progredindo na minha performance, eu consigo encaixar as coisas no meu cronograma sem precisar me desesperar e sem precisar acumular matéria e sem precisar
trabalhar num dia como se fosse 2. Então, criar o dia de recuperar atrasos ele é essencial para quando você não está muito longe. Mas e quando você está muito longe, tá? Você está buscando melhorar gradativamente a performance, mas ou você já chegou na tua performance máxima naquele momento, né? A gente vai falar sobre isso mais nos próximos vídeos, ou realmente não tem muito o que fazer, você tem pouco tempo e não vai dar para melhorar a performance até você chegar lá. E aí, a gente parte para reduzir a quantidade de recursos. E aqui entra a priorização, porque, por exemplo, nesse exemplo daqui, de 200 questões, a realidade é que talvez eu só consiga fazer 100 questões desse total de 200. E eu vou priorizar, porque eu vou escolher as melhores 100 questões, né? As 100 questões dos assuntos mais relevantes, ou as 100 questões das provas mais atuais, ou as 100 questões das provas mais alinhadas com a minha prova que eu quero fazer. Então aqui é um processo de priorização. Reduzir recursos nunca é o ideal. Então, aqui eu deixei ela como uma terceira medida, especificamente naqueles momentos em que você não tem muito tempo, tá? E aí você tem que colocar um momento de checar a realidade mesmo e ver que você vai ter que reduzir e priorizar nessa redução, tá? Então, esse aqui não é o ideal, apenas se você realmente não tiver muito tempo. E aqui, aumentar o tempo é uma quarta medida, isso está incompatível, que é muito difícil, né? Geralmente a gente não tem tempo sobrando para aumentar, mas essa também seria uma opção para a gente resolver este problema da incompatibilidade entre aquilo que a gente quer fazer e aquilo que a gente está fazendo neste momento, sabendo que a gente sempre tem que buscar melhorar, e eu vou ensinar para vocês como nos próximos vídeos. Bom, então aqui já é aquele planejamento, né, do meu aluno, já estava em outro estágio, tá? Já estava em outro internato, quando a gente modificou, e ele resolveu literalmente fazer uma distribuição, né? Ele tirou aquele momento de fazer tudo num dia e distribuiu isso aqui nos outros dias. Então, ele acaba valendo uma apostila, que tem mais ou menos 60 páginas, e fazendo as 60 questões ali da semana do cursinho ao longo da semana, diluiu isso. E aqui, pessoal, aqui não tem propriamente um problema, mas ele percebeu um problema, né? Ele percebeu que ele estava muito cansado aqui depois do internato para fazer todo esse trabalho aí de ler a apostila e fazer questões e o Anki, né? Então, ele não estava conseguindo fazer isso, ele não estava conseguindo render a quantidade que ele tinha se programado. E uma das coisas do processo de planejamento, que eu sempre falo aqui, é a gente entender os motivos disso. Então, depois que a gente conseguiu, né, chegar na causa raiz, no real motivo de por que ele não estava conseguindo fazer isso, que era o cansaço, né, a gente trocou o horário, tá? Ele passou a fazer, né, ler essas 10 páginas e fazer essas 10 questões de manhã, antes dele ir para o internato de pediatria, tá? E ele conseguiu render muito mais. Claro, acordar mais cedo não é fácil, né? Mesmo que você durma mais cedo, porque sair da cama é um processo difícil, tá? Exceto para alguns abençoados, mas para a maioria da população é difícil, mesmo dormindo mais cedo. E foi um período de adaptação mais longo, mas a gente conseguiu uma performance muito boa, né? Em pouco tempo ele estava fazendo a meta dele, estava conseguindo, enfim, completar aquilo que ele realmente tinha se programado e render mais aqui, né? Então, a leitura, fazer as questões, estava sendo muito mais produtivo. Então, aqui, o principal problema foi o horário, tá? O horário das tarefas. Isso é muito pessoal. E não tem como alguém te falar, o melhor horário para fazer é tal. Você precisa perceber isso, você precisa entender quando não está dando certo e modificar. Algumas sugestões de horários, né? Geralmente, a gente não tem nosso dia inteiro ali disponível para estudar. A gente tem outras coisas, trabalho, faculdade, estágios, enfim. Então, a maioria ali das 10, 8 ou até 12 horas estão ocupadas. E existem alguns momentos cruciais. O antes da tua tarefa, assim, antes do teu trabalho mesmo, o almoço, tá? E o pós. Por que eu tô colocando o almoço aqui e eu não quero ser polêmica, tá? Geralmente, a gente tem um espaço de almoço muito grande. Eu não tô pedindo pra ninguém comer rápido, comer sozinho, enfim. 1 hora realmente é muito tempo, tá? Você provavelmente consegue comer bem, fazer ali suas atividades em menos tempo,
tá? E sem correr, como eu falei, sem perder a qualidade daquele momento, tá? Então, no almoço, é também um momento que a gente consegue ter, nesse horário de almoço, não no almoço, né? Esse horário de almoço é um momento que a gente consegue, às vezes, produzir. Então, coisas pequenas, né? Que você vai adiantando ali as suas tarefas. Podem ser questões, tá? Podem ser os flashcards. Fazer flashcards super rápido, né? Revisar flashcards. Revisar flashcards é super rápido. Você não vai gastar 10 minutos em um flashcard. Você vai gastar muito menos. E aí, como você já viu, você revisou seus flashcards, tá? Enfim, entre outras coisas que você acha que cabe aqui. Essas são as minhas sugestões de pequenas coisas que cabem na hora, né? No horário do almoço, de novo. Não quero criar polêmica. O almoço é importante, você não precisa comer correndo, nem sem os seus amigos. Mas terminou de comer, deu aquele tempo, deu até para dar uma descansada. Parte para as suas tarefas antes de começar a tua nova carga de trabalho, estágio, faculdade, tá? E o pós, né, que é o mais comum das pessoas fazerem, porque é difícil acordar cedo, como eu falei, tá? E aqui, geralmente, tem um fator muito importante, cansaço. E não tem o que fazer, porque depois de um dia inteiro, quem não tá cansado, né? Depois de um dia de faculdade, um dia de estágio, um dia de trabalho, né? É super difícil performar aqui, tá? Então, deixaria aqui para coisas mais passivas e leves, como aulas. Aulas vídeo, né? Se você realmente precisa tá fazendo alguma coisa aqui. E o antes, como eu falei, exige mesmo um trabalho de disciplina, uma coisa mais difícil, mas com um período de adaptação que tudo tem, né? Aqui dá para encaixar praticamente qualquer coisa, eu só não colocaria aqui a revisão dos cards, tá? Por quê? Você pode até fazer cards novos, mas a revisão dos cards eu não colocaria aqui. Geralmente, a gente faz o cartão quando a gente está aprendendo algo, né? Então, tô vendo uma aula, lendo uma apostila, resolvendo uma questão, então eu faço. A revisão, idealmente, ela tem que ser no mesmo dia. O primeiro contato de novo ali vai ter que ser no primeiro dia. Então, eu não deixaria essa revisão para ser ali no primeiro momento da manhã, porque justamente você vai ter que estudar algo e depois revisar, né? E não gosto também de deixar para o dia seguinte, tá? Porque tem todo um processo de aprendizado que ocorre nesse vi isso hoje, dormi e acordei. Então, essas são as minhas sugestões de horários. Claro, cada um tem o seu horário, respeitando aí todas as necessidades de cada um de descanso, alimentação, socialização. Mas, geralmente a gente faz ajustes, quando a gente está fazendo planejamento, a gente faz ajustes nos horários em que a gente alocou as tarefas. Bom, pessoal, eu tenho certeza que esse vídeo já mudou aí, já abriu a cabeça de como você vai ajustar teu planejamento daqui para frente. A gente falou sobre a importância de não deixar horários fixos, a importância de cronometrar e anotar a sua performance, a super importância de buscar melhorar nossa performance e fazer ajustes no nosso planejamento se isso está descompassado, se a nossa performance atual está longe de alcançar o nosso objetivo, tá? Eu falei algumas formas de se fazer isso. A primeira delas é, sem dúvida, aumentar nossa performance aos pouquinhos. A segunda é fazer pequenos ajustes no nosso planejamento, que sempre são necessários. A terceira é uma super dica de criar um dia de recuperar atrasos. E a quarta e a quinta, a gente deixa, se realmente a situação está muito apertada, se o tempo está muito apertado, que seria reduzir a quantidade de recursos que a gente idealmente planejou no início, ou aumentar a nossa disponibilidade de tempo, que é um pouco ilusória. E por último, falamos de ajustar o horário que a gente determinou cada tarefa, encontrar o seu melhor horário, o melhor horário da sua performance e saber que em todo ajuste existe uma fase de adaptação inicial. Então, se não, nossa, não ficou legal no primeiro dia, insiste um pouquinho nos próximos dias, em uma semana ali, você vê como que você ficou no novo horário, na nova função, e aí faz ajustes mais pra frente. Então agora, corre para o seu planejamento, já faz os teus ajustes e me conta como é que ficou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!